Paz do Senhor, estou muito feliz de estar aqui em casa, né? Porque eu já sou de casa, né? Então eu já estou em casa. E para mim é uma honra poder estar aqui. Quem não sabe, eu fui dessa igreja desde o início da Luz das Nações, desde o início. Ajudei a começar do zero, mas o Senhor me direcionou a estar voltando para Belo Horizonte há 3 meses atrás. Mas graças a Deus que é ali de Mineiro, né? Então é ali, então hoje eu pude ter o privilégio de estar aqui com vocês novamente, rever os rostinhos que eu não via há muito tempo, gente que veio até de outro estado, gente, olha que chique. Estou muito feliz de estar aqui essa noite. E como hoje é Santa Ceia, eu ia trazer uma outra palavra, uma outra mensagem, mas o Senhor colocou no meu coração algo para falar com vocês nessa noite. Hoje eu vou dar um estudo para vocês, nós vamos estudar, entender um outro lado da aliança de sangue. Nós vamos ver a fundo o que é isso que nós fazemos todo mês, que é a Santa Ceia. Não é simplesmente comer um pão e beber um suco de uva. É algo muito mais profundo e nós vamos a fundo hoje na palavra de Deus. E nós assim, do lado de cá, né, do Ocidente, nós não entendemos muito bem o que é a aliança de sangue. Porque a aliança de sangue é algo que é feito muito no Oriente. Nós vamos ver todos os processos, como eram feitas as alianças de sangue, vou passar para vocês. Mas nós não entendemos muito porque a aliança de sangue é algo muito forte, é algo baseado em sangue. E nós aqui do Ocidente, nós não vivemos muito essa realidade. O mais próximo que nós chegamos à aliança de sangue são contratos ou casamento. Só que hoje em dia, no mundo que a gente vive, está tão banalizado que contrato pode ser quebrado, sim ou não? Casamento, hoje em dia, pode ser quebrado. Só que uma aliança de sangue, não. Nós vamos ver que a aliança de sangue é algo eterno. E se alguém que faz uma aliança de sangue quebra essa aliança, sofre consequências gravíssimas. Então, hoje, se você trouxe papel e caneta, eu queria que você anotasse, porque nós vamos ver muitas coisas e nós vamos a fundo na palavra de Deus sobre a aliança de sangue. E a Bíblia inteira, ela é manchada de sangue. De Gênesis a Apocalipse, você vai ver sangue derramado. Quando Deus criou o homem, Deus criou Adão, Deus criou Eva, criaram eles perfeitos. A imagem de Deus, Gênesis 1:26 diz, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Eles foram criados plenos, eles foram criados perfeitos, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula, nada. Eles foram criados na plenitude de Deus, exatamente como Deus era, perfeitos. Só que no momento que Adão e Eva decidem pecar e eles são separados de Deus, o que acontece? O pecado entra no mundo. E o pecado entrando no mundo, a natureza deles teve que ser modificada. Eles agora não tinham mais a natureza divina, eles foram separados de Deus. E aquela comunhão plena que eles tinham no Jardim do Éden, Deus tinha que estabelecer um novo princípio. A partir do pecado do homem, Deus estabelece um novo princípio. O animal inocente precisaria morrer para encobrir o pecado de toda a humanidade. E desde então você vai ver Deus fazendo alianças de sangue com todo mundo. Aliança de sangue com Abraão, aliança de sangue com Davi, com Noé, com todos os homens do Velho Testamento. Deus vai fazendo alianças de sangue, pactos de sangue. Ele vai selando as promessas dele. E aliança de sangue, o significado da aliança de sangue, eu coloquei aqui para você. Aliança de sangue significa... Cadê? Acordo indissolúvel, baseado em sangue, resultando na absoluta união entre 2 indivíduos, no qual todos os bens, talentos, mortes e obrigações são mutuamente compartilhados. Como que era feita uma aliança de sangue? Se eu queria fazer uma aliança com alguém, eu quero fazer uma aliança com o Léo. Tudo que é meu, a partir da aliança de sangue, vai pertencer a ele. Todos os meus bens, toda a minha família, todos os meus filhos, todas as minhas dívidas, todas as minhas obrigações, tudo que pertencia a mim, passa a pertencer a ele. Tudo que pertencia a ele, passa a pertencer a mim. É uma aliança onde ambas as partes são donas de tudo. Então agora não tem, isso é meu e isso é seu. Agora tem, isso é nosso. Nós fazemos parte de uma aliança de sangue. E a partir do pecado que entrou no mundo, Deus começa a fazer aliança com o homem. Como as alianças eram feitas? Primeira coisa aí, a aliança era feita no sentido que 2 pessoas que queriam fazer uma aliança... Eu vou passar a parte teórica para vocês, daqui a pouco vocês vão entender onde eu quero chegar. Primeira coisa, 2 pessoas queriam fazer uma aliança, ela tirava a túnica.
A túnica simbolizava a vida delas. Então, elas trocavam de túnica, elas trocavam de veste. Eu passava a minha túnica para o Léo passava a túnica dele para mim. Simbolizava assim, eu estou te dando a minha vida agora pertence a você. E o Léo fazia a mesma coisa, ele passava a vida dele simbolizando a túnica. Segundo o processo de uma aliança de sangue, eu tiro o meu cinto e eu dou a você. O cinto simbolizava a proteção. Então, o povo mais fraco geralmente fazia aliança com o povo mais forte. Por quê? Porque quando eles iam para a batalha, quando eles iam para a guerra, eles viam que o povo inimigo olhavam para eles e falavam assim, eles estão aliançados com alguém. Alguém superior a eles tem aliança com eles. Então, era trocado o cinto. Dou-te a minha proteção. Terceiro processo da aliança de sangue, eu faço uma aliança. Como que era feito? Olha aqui, presta atenção. Como que era feito? Era pegado um animal, o animal era partido ao meio, colocava uma parte do lado de cá, uma parte do lado de cá. As duas pessoas que estavam fazendo aliança de sangue passavam entre os animais um símbolo de infinito, simbolizando que não existe fim à aliança que eles estavam fazendo. As duas pessoas que estavam fazendo aliança passavam entre os animais e elas olhavam para os animais e declaravam que aconteça comigo isso que aconteceu com esse animal se eu quebrar essa aliança de sangue. Olha isso. As pessoas que estavam fazendo aliança de sangue olhavam para o animal partido ao meio e elas declaravam, passavam em um símbolo de infinito e elas declaravam assim, ó, que aconteça comigo isso que aconteceu com os animais se eu tão somente quebrar essa aliança de sangue, de tão sério que era uma aliança de sangue, porque era algo eterno. Esse era o terceiro processo. Quarto processo, levantavam os braços ou a palma das mãos e eles faziam um corte. Ou eles faziam um corte na palma das mãos ou eles faziam um corte nos pulsos. E nesse quarto processo, ambas as partes misturavam o sangue. Misturavam o sangue uns dos outros, por quê? Como se a minha vida estivesse entrando na sua vida. Então, eles levantavam os braços onde tinha um corte e misturavam o sangue. E, geralmente, o corte era feito ou na palma das mãos ou no pulso. Sexto processo, vocês vão entender. Quinto processo, fazia uma cicatriz. Era colocado cinzas aonde era feito o corte. Então, se eu fiz o corte aqui, era colocado cinzas em cima do meu corte. Por quê? Porque todas as vezes que eu fosse para uma guerra, para uma batalha, e eu levantasse as minhas mãos, o exército inimigo ia ver a minha cicatriz. E as pessoas olhando a minha cicatriz, elas iam falar assim, peraí, toma cuidado que essa pessoa está aliançada com alguém superior a ela. Ela tem a túnica, ela tem o cinto, ela tem a vida, ela tem a proteção, mas ela também tem uma aliança eterna. Então, se eu mexer com ela, vai vir alguém mais forte do que ela e vai mexer comigo. Então, era feita uma cicatriz. Sexto processo, troca de nome. Eu passo a receber o seu nome e você passa a receber o meu nome. No casamento, geralmente, hoje em dia não é tanto assim, mas antigamente não era feito isso? Uma troca de nome? Isso são símbolos da aliança de sangue. Sexto processo é a troca de nome. Tudo que seu nome tem direito, eu tenho. Tudo que meu nome tem direito, você tem. Seus bens são os meus bens são os seus bens. Minhas dívidas são as suas dívidas e as suas dívidas são as minhas. Os meus filhos são os seus filhos e os seus filhos são os meus filhos. E é engraçado que, por exemplo, eu estou em aliança de sangue com o Léo. Se eu tiver filhos e o Léo tiver filho com outra pessoa e eu tive filho com outra pessoa, se eu morrer, os meus filhos, naturalmente, são filhos de aliança de sangue do Léo. Então, ele tem a obrigação de cuidar dos meus filhos como se fosse filho dele. E não pode ter discriminação e diferença nenhuma. Os mesmos direitos que os filhos dele tinham, se eu morresse, os meus filhos também vão ser pertencentes a ele. Só que engraçado que eu não sei você, mas quando eu chego na casa da minha mãe, quando você chega na casa da sua mãe, ou de algum parente mais próximo seu, você fala assim, dá licença, mãe, deixa eu abrir a geladeira. Você faz isso? Você fala assim, dá licença, mãe, deixa eu sentar no sofá. Você faz isso? Sim ou não? Por que não? Porque tudo que é dela é seu. Você simplesmente chega lá e abre a geladeira e pega, não é? Você simplesmente chega na casa e senta. Por quê? Porque você está em casa. Tudo que é dela é seu.
Da mesma forma, quando era feita uma aliança de sangue, eu não precisava chegar e falar assim, ô Léo, dá licença, eu posso pegar um copo d'água? Não, tudo que era dele pertencia a mim. Então eu poderia chegar e simplesmente tomar posse. Poderia simplesmente pegar aquilo que era dele, porque era meu também. E ele poderia simplesmente chegar na minha casa, pegar as minhas coisas, porque era dele também. Até aqui está tudo tranquilo? Amém? 7º processo, eles declaravam os termos da aliança. Eles declaravam tudo que eu tenho, eles listavam tudo que eles tinham, todos os bens, todos os filhos, talentos, tudo. E eles declaravam, ó, a partir de agora, isso pertence a fulano. A partir de agora, isso pertence a mim. Eram declarados os termos da aliança de sangue. 8º processo, refeição memorial. Qualquer semelhança é mera coincidência. Refeição memorial. Ao invés de comerem um animal, eles tinham o costume de comer pão e beber vinho. Eles pegavam o pão, partiam ao meio e declaravam assim, isto é o meu corpo, eu coloco em você. Você lembra de alguma coisa aqui? A refeição memorial, eles pegavam um pão, partiam ao meio e eles faziam o quê? Isto é o meu corpo, eu estou dando para você, eu estou colocando em você. E a outra pessoa fazia a mesma coisa. E o último processo é plantar um memorial. Normalmente, aonde que era quando você cortava o seu pulso, era derramado sangue. Naquele lugar que era derramado sangue, eles plantavam uma árvore, porque quando aquela árvore crescesse, todas as vezes que eu passasse por ali, eu olhasse para aquela árvore, eu iria me lembrar que eu tinha uma aliança com alguém. Então, o último processo era plantar um memorial. E como Jesus foi um ser perfeito, e ele veio para cumprir todas as promessas de Deus para as nossas vidas, ele passou por todos esses processos da aliança de sangue. E agora que você entendeu um pouco mais, porque a gente não tem muita dimensão, porque a gente não vive isso aqui. Agora que você entendeu os 9 processos da aliança de sangue, eu vou te mostrar que Jesus passou por todos eles. E agora você vai começar a abrir alguns textos comigo. Amém? Eu coloquei aqui, ó, depois dessas novas etapas da aliança de sangue, estavam feitas a aliança. E as duas pessoas eram cabeças da aliança. Normalmente o mais fraco queria se aliançar com o mais forte. Só que comigo e você, Deus era o mais forte. E Ele quis fazer uma aliança de sangue com o mais fraco, eu e você. Geralmente eu sou mais fraco, fulano é mais forte, então eu vou fazer uma aliança com ele que ele vai me proteger. Só que Deus era o mais forte. E Ele decidiu fazer uma aliança de sangue conosco. Uma aliança eterna. E Ele enviou Jesus. A maior história contada na Bíblia é essa. A aliança que Deus fez com o homem através da vinda de Cristo. E o sangue de Jesus que foi derramado na terra está clamando igual o sangue de Abel. Lá em Hebreus diz isso. Que o sangue de Jesus derramado na terra há mais de 2000 anos atrás está clamando até hoje. Até hoje nós vivemos. E nós estamos aqui hoje por causa dele. E olha os processos de Jesus. Primeiro processo, você lembra que eu te disse que o primeiro processo de uma aliança de sangue, eu tiro a minha túnica e dou a você? Simbolizava a vida. Só que Jesus, ele não queria passar nenhum tipo de simbologia. Abra comigo em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Quem achou diz amém. Quem não achou diz espera eu. Estou esperando. Primeiro processo de uma aliança de sangue é tirar a túnica. Eu tiro a minha túnica que simbolizava a vida e eu dou para você. Só que Jesus, ele não quis nenhum tipo de simbologia. Ele não tirou uma capa física e deu para a gente. Ele tirou a vida dele e deu por completo. Filipenses 2,5 diz o quê? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, ele não usou por usurpação o ser igual a Deus era importante, mas esvaziou a si mesmo, assumindo forma de servo. E ele foi obediente até a morte e a morte de cruz. Ou seja, ele não deu uma capa simplesmente. Ele se deu por completo. Ele se deu por completo. Ele falou assim, ele se esvaziou até a morte e a morte de cruz. Segundo processo aí, eu tiro o meu cinto e eu dou a você. O cinto simbolizava proteção. Abra comigo em Efésios, capítulo 6. Eu tiro o meu cinto e eu dou a você. Só que Jesus não deu um cinto físico. Através da morte, através do sacrifício de Jesus naquela cruz,
Jesus nos permitiu ter acesso às armaduras de Deus. Hoje nós podemos ter a armadura de Deus por causa do sacrifício de Jesus naquela cruz. E Efésios capítulo 6 vai falar sobre a armadura. Efésios capítulo 6. Do versículo 10 em diante, mas nós vamos ler apenas o versículo 13 e 14. Efésios 6, versículo 13, diz assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Olha, a armadura ela tem vários aspectos. Ela tem o capacete da salvação, ela tem a couraça da justiça, ela tem calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, a espada do espírito, o escudo da fé. Tem várias coisas importantes na armadura. Mas a primeira coisa que é citada na armadura, o que é? O cinto. Para que vocês possam resistir no dia mau. Primeira coisa que você tem que ter, o cinto da verdade. Só que em João 14,6 diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nós só podemos resistir no dia mau quando nós colocamos a proteção de Jesus em nós, a verdade. Quando nós andamos na verdade de Deus, quando nós andamos em Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando nós vestimos esse cinto, a verdade absoluta, nós conseguimos resistir o dia mau. Então, ele não deu um cinto físico, ele se deu como cinto, ele se deu como proteção, para que vocês possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Mantenham-se firmes, cingindo-se, ou seja, vestindo o cinto da verdade. Jesus mostrando para a gente que ele estava cumprindo o segundo processo da aliança de sangue. Terceiro processo, qual que era? Eu faço uma aliança. Isso aqui é doideira, gente. Vamos pirar aqui comigo. Eu faço uma aliança. Você lembra que eu te disse que quando você fazia uma aliança, você partia um animal ao meio, colocava de um lado, colocava do outro, as duas pessoas que estavam em aliança passavam entre os animais e declaravam que aconteça comigo isso que aconteceu com os animais se eu quebrar essa aliança. Você lembra disso? Vai comigo em Gênesis capítulo 15, perdão. Gênesis capítulo 15, você vai ver a aliança de Deus com Abraão. Olha que coisa tremenda isso aqui, gente. Porque a Bíblia toda ela se explica. A Bíblia toda é um conjunto. Amém? Vai comigo em Gênesis capítulo 15. Olha que doideira isso. Gênesis capítulo 15, Deus chama Abraão, faz promessas para Abraão. E porque ele fez todo o processo de uma aliança de sangue com Abraão, você vai ver aqui agora que você já entende um pouco mais o que é uma aliança de sangue. Gênesis 15. Você está aí comigo? A partir do versículo 8. Respondeu-lhe Abrão, porque Abrão ainda não tinha... Você lembra que um dos processos da aliança de sangue é a troca de nome? Aqui Deus estava começando uma aliança com Abraão. E antes o nome dele era Abrão. Não tinha trocado o nome ainda. Olha aqui, ó. Respondeu Abrão. Gênesis 15, versículo 8. Ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Das promessas de Deus que ele tinha prometido. Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. Olha aí o processo da aliança de sangue. Cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxortava. Olha o versículo 12. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra. Ou seja, Abrão estava dormindo e Deus estava declarando os termos da aliança com ele. Abrão estava dormindo. Deus declarando aí, ó, versículo 13. Saiba que os teus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados, oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz aos seus antepassados, será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade... E ele vai falando todas as promessas. Versículo 17.
Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão. Pensa aqui comigo. Abrão estava fazendo aliança com Deus. Ali as duas pessoas envolvidas eram Abrão e Deus. Deus, ele mente? Sim ou não? Ele quebra a palavra dele? Sim ou não? Ou seja, ele nunca iria precisar ser morto, porque ele nunca iria quebrar a promessa dele. Só que a pessoa que estava fazendo aliança com Deus era um homem, era um ser cheio de falhas, cheio de defeitos, era Abrão. Abrão iria quebrar a promessa que ele estava fazendo com Deus? Sim ou não? Sim. Quantas vezes nós fazemos promessas para Deus e nós quebramos? Abrão iria quebrar, Deus sabia que Abrão iria quebrar. Então o que Deus fez? Olha isso, gente, que tremendo. Deus coloca Abrão para dormir, porque se Abrão declarasse os termos da aliança, participasse de todos os processos da aliança e ele quebrasse a aliança, ele precisaria morrer. Ele ia precisar ser morto exatamente daquela forma, partido ao meio, dilacerado, porque ele quebrou uma aliança de sangue. Vocês entenderam? Só que Deus põe Abrão para dormir e ele faz a aliança de sangue. Ele declara os termos, todos os processos, Abrão estava dormindo. E quem passa no meio e declara, quem faz aliança com Deus naquele momento não é Abrão. É Jesus, como fogo consumidor. Lá em Hebreus, a Bíblia diz que nosso Deus, Jesus, é o fogo consumidor. E aí no versículo 12, diz que um fogo passou entre os pedaços. Ou seja, Jesus estava fazendo a parte de Abraão. Se ele, porque ele viria como homem, sim ou não? Jesus não veio como homem? É como se ele estivesse falando assim, olha, Deus, você vai fazer a sua parte, você não vai quebrar a sua aliança, não vai quebrar a sua palavra, mas alguém precisa passar por esses pedaços e declarar os termos. Então eu, como fogo consumidor, que vou vir como homem, vou passar entre os pedaços, e se o homem quebrar a aliança com o Senhor, eu vou morrer. Se o homem quebrar a aliança, eu vou, que aconteça comigo, isso que aconteceu com este animal, se o homem quebrar essa aliança de sangue. Só que eu queria que você abrisse comigo em Isaías 53. E a gente sabe o que aconteceu, o homem quebrou sim ou não a aliança de sangue? O homem quebrou ou não, gente? Sim. Se o homem quebrou a aliança de sangue e Jesus tinha te passado no lugar do homem, e o homem quebrou essa aliança de sangue, ele precisava morrer. Só que ele precisava morrer não de qualquer forma. Ele não podia morrer de qualquer forma. Ele teria que morrer exatamente com a forma que ele declarou nos termos da aliança lá em Gênesis 15. Só que em Isaías 53 descreve exatamente como Jesus morreu. Isaías 53, versículo 4. Isaías 53, versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus atingido e afligido. Versículo 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus, ele passou no lugar do homem, na aliança que Deus fez com o homem lá no início de tudo. O homem quebrou a aliança, o homem precisava morrer. Jesus, ele veio como homem. E ele tinha que morrer exatamente da forma que ele declarou nos termos da aliança. E como que Jesus morreu? Ele foi transpassado pelas nossas iniquidades, moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Você não precisou passar por essa morte. Abrão não precisou passar por essa morte. Por quê? Porque alguém iria passar no seu lugar. O nosso destino era passar por uma morte assim, partido ao meio, porque era isso que nos estava proposto. Só que ele trocou de lugar conosco, e ele fez uma aliança conosco. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 19, 29, vai falar que Jesus é um fogo consumidor. Então ele passou entre os pedaços, declarou os termos da aliança, e ele cumpriu. Quarto processo,
Levantavam o braço direito e misturavam o sangue. O corte poderia ser no pulso ou na mão. Quando Jesus morre de braços abertos, aonde que foi feito o corte na vida dele? Aonde foi? Nas mãos. Alguns estudiosos acreditam que foi feito nas mãos, no pulso. Alguns estudiosos acreditam que foi feito aqui. Alguns acreditam que foi feito aqui, outros acreditam que foi feito aqui. Se foi feito na mão ou se foi feito no pulso, não interessa para mim, porque os dois é símbolo de aliança de sangue. Então Jesus estava cumprindo a aliança, o quarto processo da aliança de sangue. Era feita uma cicatriz. Era feita uma cicatriz. Você lembra disso? Só que olha que interessante o quinto processo. O quinto processo era colocado cinzas na cicatriz para deixar uma marca. Todo mundo que olhasse para a cicatriz ia saber que aquela pessoa está aliançada com alguém. Agora pensa comigo. Jesus, ele foi dilacerado, ele foi moído. Se você viu Paixão de Cristo, você viu um pouco, porque eu acredito que foi muito mais forte do que aquilo ali. Aquilo ali já é tão forte para a gente, né? Mas o que aconteceu com Jesus, eu acredito que foi muito mais forte. Jesus foi totalmente desconfigurado. E a Bíblia diz, no próprio versículo de Isaías 53, que não havia nele beleza ou formosura que nos agradasse. Não é porque Jesus era feio, Jesus era um gato. Eu acho, Jesus era um gato, porque eu achava que Jesus era um gato. Não é porque Jesus era feio, esse texto está falando quando Jesus morreu. Não havia nele beleza ou formosura que nos agradasse. Por quê? Porque ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Ou seja, ele ficou irreconhecível, o rosto dele foi totalmente desfigurado. Só que você lembra que quando Jesus ressuscitou, as pessoas que viram Jesus reconheceram ele? Sim ou não? Reconheceram Jesus? As mulheres que chegaram no templo reconheceram Jesus? Não. Quando Jesus estava andando com os discípulos no caminho de Emaús, os discípulos reconheceram Jesus? Sim ou não? Não. Por quê? Jesus recebeu um corpo novo, Jesus recebeu um corpo glorificado. Vocês lembram disso? Só que quando ele chega para Tomé, Tomé não acreditava que os discípulos estavam dizendo que ele estava ressuscitado, que ele estava ressurreto. Quando ele chega para Tomé, Tomé não reconhece o rosto, não reconhece o corpo. Mas abra lá comigo em João. Abra lá comigo em João, capítulo 20. João capítulo 20. Versículo 25. João capítulo 20, versículo 25 diz assim: os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele, Tomé, lhes disse, se eu não vi as marcas da aliança, ou seja, as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão do seu lado, eu não crerei. Versículo 27, e Jesus disse a Tomé, coloque então o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque ao meu lado. Pare de duvidar e creia. Pensa comigo aqui, gente. Jesus, ele recebeu um corpo glorificado, ninguém recebeu ele. Você concorda comigo? Se ele foi totalmente mudado, ele recebeu um corpo glorificado, se as outras marcas todas do corpo que ele recebeu, que ele apanhou, foram tiradas do corpo dele, por que ele deixou as marcas exatamente na palma das mãos? Você não acha estranho? Ou só eu? Porque você não tem que ler a Bíblia por ler, você tem que meditar. Eu falei, peraí, mas os discípulos não reconheceram Jesus, Jesus recebeu um corpo novo, ele foi totalmente mudado. Por que só deixou as marcas nas mãos e do lado? Porque era exatamente o quinto processo da aliança de sangue. Era necessário fazer uma cicatriz para todas as pessoas que olhassem para aquela pessoa, eles iam falar assim, tem alguém aliançado comigo. E ele falou com Tomé, você está duvidando? Para de duvidar e creia, toca aqui para você ver. Eu recebi um corpo glorificado, mas eu deixei a cicatriz, porque eu tenho uma aliança com você. Eu deixei a cicatriz porque eu quero provar para você que essa aliança é eterna e nunca vai acabar. Eu deixei as marcas nas minhas mãos para provar para você que essa aliança nunca terá fim. Isso é maravilhoso demais. Jesus recebeu um corpo todo novo, todo glorificado, mas as marcas que era necessário deixar a cicatriz ficaram lá. Era ele provando para mim e para você que ele passou por todos os processos da aliança de sangue e o quinto processo era esse, as cicatrizes.
Isaías 49, versículo 16, obrigado. Isaías 49, versículo 16 diz assim: veja, eu gravei você na palma das minhas mãos. O seu nome está gravado na palma das mãos de Deus. Sabe o que é isso? É a cicatriz, o processo da aliança de sangue. Porque quando as pessoas olharem para Jesus, quando as pessoas olhavam para Jesus, elas viam que ele estava aliançado com alguém. E esse alguém era eu e você. Ele passou pelo 5º processo da aliança de sangue. Ele deixou a cicatriz. Isso é maravilhoso. 6º processo da aliança de sangue. Troca de nome. A mulher quando casa, geralmente, né, hoje em dia não é tanto assim, mas a mulher quando casa deixa de ser quem era, para tornar-se ser o que o marido é. O seu pai não tem mais autoridade, nem obrigações, pois ela agora é propriedade do seu marido. A Bíblia diz que nós, por natureza, éramos filhos da ira, ou seja, nós éramos filhos de Satanás. Só quando você aceita Jesus e você tem um casamento com Ele, por isso que Ele nos chama de noiva de Cristo, porque é um casamento. Quando nós aceitamos Jesus, o nosso pai, o diabo, não tem mais poder, não tem mais autoridade, não tem mais obrigações, pois agora nós pertencemos ao nosso novo marido. Isaías 55 diz que o Criador é o nosso marido. Deus é o nosso marido, Deus é o nosso marido. Ele nos tirou da casa do nosso pai, do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele trocou, ele falou assim, olha, peraí, se o seu pai é o Deus deste século, Satanás, agora ele não tem mais obrigação, ele não tem mais autoridade, ele não tem mais legalidade, ele não tem mais deveres sobre você. Você agora é propriedade exclusiva minha. E 1 Pedro 2,9 diz o quê? Nós, porém, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você não é propriedade exclusiva de ninguém mais, agora você é propriedade exclusiva de Deus. Aleluia! Deus é maravilhoso. Eu não sou Jesus, mas eu represento tudo aquilo que Ele é. E Ele trocou de nome conosco. Primeira troca de nome de Jesus aí, ó. Ele se fez filho do homem. Se você for ler várias vezes na Bíblia, a Bíblia cita assim, Jesus, filho do homem. Jesus, filho do homem. Você já viu isso? Jesus, filho do homem. Eu falava assim, por que Jesus, filho do homem, sendo que ele era filho de Deus? Jesus, filho do homem. Por quê? Sendo que ele era filho de Deus. Só que ele se fez filho do homem, para que eu pudesse ser filho de Deus. João 1, capítulo 12 diz o quê? Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Jesus se fez filho do homem, para que eu e você recebêssemos o direito de ter o nome de filho de Deus. Primeira troca de nome aí. Romanos 8,17, se você está anotando, só anota, para a gente andar mais rápido. Romanos 8,17, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ele se fez filho do homem, para que eu e você tivéssemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Olha a troca de nome aí. Segunda troca de nome. Ele se fez pecado, para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21 diz o quê? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você tinha o nome de pecador, o seu nome era pecado, ele tinha o nome de santo, ele não tinha pecado algum, só que ele se fez pecado por nós, para que por meio dele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele trocou de nome comigo e com você. Terceira troca de nome aí. Ele se fez maldição para que eu e você desfrutássemos das bênçãos dele. Gálatas 3:13. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A lei da época era que todo mundo que fosse pendurado no madeiro se tornava maldito. Por que Jesus teve que morrer numa cruz? Porque ele precisava se fazer maldição, para que eu e você tivéssemos livre acesso, liberdade e tivéssemos direito às bênçãos de Deus. Ele trocou de nome conosco.
Maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição no nosso lugar. O nosso destino, o meu e o seu, era morrer numa cruz. Porque a gente era pecador, mas ele falou, não, eu tomo o lugar dele, eu vou morrer nessa cruz, mesmo eu não tendo pecado algum. Porque eu quero redimir eles dessa maldição. Outra troca de nome. Ele se fez doença para que eu e você pudéssemos ser curados e sarados. Isaías 53, versículo 4, que a gente leu há pouco tempo. Certamente Ele tomou sobre si as nossas dores, enfermidades, levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito de Deus, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. A Bíblia não diz que nós seremos sarados. A Bíblia está dizendo no passado. Pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Já é garantia, porque você é curado. Porque Ele se fez doença naquela cruz. Ele trocou de nome comigo e com você. Outra troca de nome. Ele se fez pobre para suprir as minhas necessidades. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem enriquecidos. Ele trocou de nome comigo e com você. Ele se fez pobre naquela cruz, para que eu e você tivéssemos o direito de nos tornarmos enriquecidos de todas as maneiras. Outra troca de nome. Ele morre a minha morte para que eu pudesse viver a sua vida. 1 João capítulo 5, versículo 11 e 12. 1 João capítulo 5, versículo 11 e 12. E este é o testemunho. Deus nos deu vida eterna. E essa vida está em quem? Em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Deus, Ele nos deu a vida dEle. Jesus se deu por completo. Ele deu a vida dEle por nós, para que nós tivéssemos acesso à vida eterna. Você não poderia viver eternamente, porque por causa do pecado de Adão, nós fomos eternamente separados de Deus. Mas através da morte, do sacrifício de Jesus na cruz, nós temos livre acesso à presença dEle. No Velho Testamento, uma vez por ano, só uma pessoa, o sumo sacerdote, poderia entrar na presença de Deus, oferecer sacrifício para encobrir os pecados da humanidade. Só que quando Jesus veio, Ele não ofereceu nenhum sacerdote, nenhum sacrifício, nenhum cordeiro. Ele se ofereceu como sacrifício vivo, para que eu e você pudéssemos ter livre acesso à presença de Deus. Agora não é uma vez por ano que nós vamos à presença de Deus, é a qualquer momento. Você está podendo aqui levantar suas mãos e adorar o Senhor, porque Ele pagou o preço para que o véu fosse rasgado e você pudesse ter livre acesso a essa presença. Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso é maravilhoso demais, essa troca de nome. Outra troca de nome, Ele se fez derrota na cruz, porque a cruz era um lugar de derrotados, para que eu pudesse ser vitorioso. Romanos capítulo 8, versículo 37. E nós lemos esse texto só até a parte A. Nós lemos assim: mas sobre todas as coisas somos mais que vencedores. Não é isso? Só que o versículo continua: sobre todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você só consegue ser mais que vencedor por meio dele. Você não é mais que vencedor por qualquer jeito. Eu sou mais que vencedor somente por meio dele. Sobre todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É só por meio dele. Ele se fez derrota para que eu fosse vitorioso. Outra troca de nome: Ele habita num corpo humano na terra, nossa casa, para que eu pudesse receber um corpo glorificado no céu, a casa dele. Quer ver onde está isso? Filipenses 3:20.
A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Isso é maravilhoso demais. Ele veio, nasceu da mesma forma que eu e você nascemos. Ele veio com um corpo normal, natural, para a nossa casa, para que eu e você tivesse acesso ao corpo glorificado, igual Ele tem a casa dele. Nós não podemos entrar nos céus com esse corpo. A Bíblia diz que no grande dia nós receberemos um corpo glorificado, mas hoje nós só teremos acesso ao corpo glorificado, porque Ele veio com um corpo normal, como eu e você. Troca de nome da aliança de sangue. Outra troca de nome, já estou terminando. Ele entrou na terra pelo nascimento físico, por uma mulher, para que eu entre no reino de Deus pelo nascimento espiritual. João 3, Jesus está conversando com Nicodemos e falando sobre era necessário nascer de novo. E o versículo 5 diz assim: respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: necessário vos é nascer de novo. Ele nasceu um nascimento físico, como eu e você, para que eu e você pudéssemos nascer um nascimento espiritual. Ele se vestiu de homem, para que eu e você fôssemos revestidos pelo Espírito Santo. Isso é tremendo. 2 Coríntios 5:4. Pois enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Você foi vestido de Deus, mas revestido de Cristo. Quer ver outro versículo que fala sobre isso? Eu não anotei aqui. Que pena. Você foi vestido de Deus, mas revestido do Espírito Santo. Jesus, ele veio, só que ele morreu naquela cruz. No terceiro dia ele ressuscitou. Mas em Atos 2 ele disse: peraí, eu vou enviar vocês um Consolador. Em Atos 2 a promessa se cumpre. E o Espírito Santo não está mais sobre você. O Espírito Santo agora vive dentro de você. Você foi revestido do Espírito Santo. Você nasceu de Deus, mas foi revestido dele. Isso é tremendo. Sétimo processo, declara os termos da aliança. Em Deuteronômio 28 é listado as bênçãos e as maldições da nossa aliança de sangue com Deus. O oitavo processo é o que nós vamos fazer hoje. Refeição memorial. E eu queria que você abrisse comigo em 1 Coríntios capítulo 11. E nós vamos nos preparar, antes de terminar essa palavra, nós vamos nos preparar para ceiar. Você entendeu todo, eu te passei todo o processo da aliança de sangue para te mostrar que no oitavo processo, a refeição memorial, nós fazemos até hoje para relembrar aquele sacrifício que ele fez conosco naquela cruz. 1 Coríntios capítulo 11, abre aí comigo. E nós lemos esse texto todos os meses. Mas Jesus estava fazendo esse processo para lembrar eu e você, para provar para mim e você que ele estava no oitavo processo da aliança de sangue. Você lembra que no processo da aliança de sangue, eles pegavam o pão, partiam ao meio e ele fala: isso é o meu corpo, eu coloco em você. Antes de morrer, Jesus ceia com os discípulos e ele diz exatamente essas palavras. Você está aí comigo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24. Péricles. E tendo dado graça, Jesus partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Olha aí a refeição memorial. Isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue.
Obrigada, Deus. Este cálice é a nova aliança. A velha aliança, sabe o que significava? Uma vez por ano o sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos e oferecer sacrifício. Mas Jesus estava instituindo um novo princípio aqui. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. É no meu sangue. Não é um simbolismo mais. Eu vou morrer naquela cruz por você. Isso aqui é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que Ele venha. E antes de encerrar essa palavra, nós vamos aproveitar que nós estamos no 8º ponto. E nós vamos ceiar. E nós vamos fazer essa refeição memorial.